Quem cuida das mulheres são outras mulheres, quando é possível, né? Mas quando a gente fala desse cuidado, a gente tem que ter, digamos assim, também cuidado para falar sobre isso, para entender como é que essas questões se colocam. Quando você tem a questão da gestão dos cuidados, e aí envolve saúde, doença, casa, relacionamento, né, criação, e aí tudo isso recai na responsabilidade, em sua maioria, de mulheres, né? Então, com a pandemia, isso também é acentuado. O fato é que isso gera uma insegurança de todas as ordens para nós. Há uma instabilidade econômica, há uma exaustão física, uma exaustão mental nesses contextos, porque a questão do cuidado, ela não é tratada pelo Estado como uma atividade de trabalho, ela não é lida socialmente como um trabalho. Como eu já disse, todas essas formas, né, de lidar, de gerir a vida do ambiente doméstico, elas recaem sobre o colo das mulheres como uma atribuição que é obrigação, né? Então, assim, não são questionadas, não são desnaturalizadas. A gente está fazendo essa discussão a respeito disso nesse momento, né? Então, isso é importante colocar em perspectiva, porque para superar essa desigualdade de gênero, a gente precisa ponderar que o tempo que as mulheres gastam destinados à vida doméstica, para cuidar de casa, para cuidar de comida, para cuidar de roupa, para cuidar de filho, para cuidar de gente doente, de marido, mais as suas responsabilidades de atividades de trabalho externas ao ambiente doméstico, ninguém quer colocar como trabalho, ninguém quer enxergar como trabalho. Mas isso leva tempo, e tempo é dinheiro, né? Tempo é recurso escasso, tempo de descanso. Então, quando uma mulher poderia estar descansando para recarregar as baterias, né, como a gente diz, de um dia de trabalho, ela está trabalhando mais ainda para manter a casa funcionando, para ter comida, para estar limpa, para todo mundo estar organizado. Então, o Estado ele se ausenta quando ele não olha para esse espaço doméstico com esses cuidados, com essa relação de pensar que é assimétrica, desigual e que ele está extraindo daquela mulher mais-valia continuamente, né? Sobretudo por uma ideologia de gênero que é operacionalizada aí em face de reproduzir esse papel da boa mulher, né? A mulher que faz tudo, que passa roupa, que faz comida, que cuida de criança, que ainda vai para fora, etc. Isso está errado. É uma jornada exaustiva de trabalho. As pessoas que moram nesse ambiente doméstico, elas precisam dividir as tarefas para não sobrecarregar ninguém, né? Então, essa é a importância de dar um tratamento adequado para isso. Então, a criança no ambiente doméstico, ela requer cuidados. Um idoso requer cuidado. E isso não é encarado como uma atividade de trabalho. Isso é encarado como uma responsabilidade afetiva. E não é só isso, né? A gente precisa de uma discussão mais aprofundada a respeito do que seja essa rotina de cuidado. É claro que a solidariedade, a responsabilidade, elas estão ali, né, digamos assim, sendo balizas para que isso funcione bem, né, bem entre aspas, né, porque alguém sempre está cansado, alguém está sempre acumulando trabalho em relação a isso. Mas a gente ainda não tem no Brasil uma discussão firme, contundente, com visibilidade a respeito do que seja essa exaustão que as mulheres vivem no acúmulo dessas atividades, né? Então, assim, era preciso, sim, a gente ter um cuidado muito maior em políticas públicas direcionadas a essa perspectiva, de pensar o tempo, né, de trabalho da vida doméstica, esse lugar que acompanha aí uma série de rotinas e de relações que são desgastantes e, sobretudo, exaustivas, né? Então, assim, isso é importante. Agora, não tendo o cuidado que se deve ter, o que é que acontece? São mulheres extremamente cansadas e que procuram, né, apoio e condições de subsistência afetiva, emocionais em outras mulheres, né? Então, assim, quem é a sua rede? Se uma mulher está numa situação de limite existencial, ela procura uma outra mulher, né? Uma mãe, uma irmã, uma tia, uma amiga, alguém que possa aconselhar, alguém que possa dizer como é estar naquele lugar, como é que se pode sair, como é que se pode gerir. Mas, como eu disse lá atrás, a gente tem enxergado também uma mobilização muito importante no virtual, nas redes sociais, né? Então, assim, isso tem levado para um outro patamar, que é encurtar algumas redes e possibilitar que algumas mulheres nessas condições possam acionar outras
mulheres para auxiliar, assim como rotinas, né, dar dicas, enfim. E aí surgem situações e grupos, né, grupos de ajuda mútua, grupos de apoio mútuo, que vão fazendo o quê? Trocas de favores, né? Eu posso ficar com seu filho para você ir numa entrevista de emprego. Eu posso lhe ensinar a fazer bolos para que você melhore a sua renda. Eu posso oferecer meu serviço de advocacia gratuitamente para a sua necessidade e sua disputa judicial em face de violência doméstica. Eu posso lhe acompanhar a uma delegacia para prestar um depoimento. Esse apoio, né, esse cuidado, essa sororidade, ela vai acontecer também. Esse é um ponto, digamos assim, elucidativo de como as mulheres, quando se juntam, são grandes, podem fazer coisas incríveis, podem fazer coisas absurdamente inebriantes e transformadoras para nós, né? Porque então, assim, numa situação de escassez econômica, numa situação de degradação mental, afetiva, você contar com o apoio de mulheres para superar esses contextos é realmente transformador. Isso está presente também na minha tese, porque a Tamo Juntas, ela nasce numa situação como essa, de uma advogada que diz assim, eu posso atender uma mulher em situação de violência uma vez por mês gratuitamente, e isso vira uma bola, assim, na internet, né? Viraliza, como se diz por aí. Então, muitas mulheres se engajam naquilo, né? Na ideia de que elas reconhecem a vulnerabilidade, elas reconhecem as condições que são desiguais, e muitas vão procurar ajuda e muitas vão oferecer ajuda. Então, a perspectiva, né, de uma troca sororal, ela se insere nesse lugar dos cuidados também, nessa zona, né, nessa zona franca de extração de mais-valia do corpo das mulheres. Muitas mulheres negras em grupos e coletivos se apoiando, se esforçando. Exemplos assim que para mim aparecem de maneira mais cotidiana, né? Muitas mulheres negras têm feito mobilizações apoiando umas às outras para entrar na universidade, nas pós-graduações. Então, ajuda com textos, com inscrições em processos seletivos, com apoios para fazer prova, enfim. Então, numa tentativa clara de dizer assim, a gente precisa ir para lá junto, porque uma só não vai dar conta, tem que ir mais. E é nisso que as coisas vão acontecendo, né? As políticas vão mudando, o ambiente universitário também muda. Isso serve também para outras situações. A luta pela terra, ela se dá nessa perspectiva, né? Mulheres se organizam, se mobilizam para lutar e para disputar a sua terra, seu lugar. Então, nessa perspectiva que, para mim, né, aí eu vou usar as palavras geniais da Flávia Biroli, um amanhecer feminista que está por vir aí cada vez mais eloquente em torno dessa perspectiva da pandemia. As mulheres têm sido, de fato, mais sobrecarregadas, mas a gente também passou a perceber e a visibilizar mais, dar mais importância para essa narrativa de que o trabalho não deve ser levado como uma obrigação somente nossa. Ele precisa ser compartilhado, ele precisa ser dividido, ele precisa ser visibilizado e reconhecido. E aí, nisso, talvez a pandemia nos possibilite fazer uma discussão mais contundente e mais eloquente daqui por diante.